Vamos falar agora sobre inteligência artificial. Isso porque a Microsoft afirmou que deve expandir ainda mais o investimento em inteligência artificial, mas nesse caso será em países do sul global, inclusive o Brasil. E as quantias, olha só, podem chegar a 50 bilhões de dólares até o fim desta década. E sobre essas iniciativas da Microsoft e a continuidade desse boom da inteligência artificial, eu converso agora aqui na tela com Júnior Bornelli, que é CEO da Startse. Boa tarde, Júnior. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Júnior, olha só, a Microsoft está empilhando esse valor exorbitante, aí passa de 200 bilhões de reais aqui quando a gente faz a conversão, e isso pode até parecer uma estratégia de filantropia, de inclusão para um desavisado, mas parece mais uma corrida armada aí para garantir o mercado nos países emergentes para que eles se tornem, no final das contas, Júnior, o que eu chamo aqui de colônias digitais da Azure, que é a nuvem de inteligência artificial da Microsoft. Então, os governos e empresas, inclusive, Júnior, só para ressaltar, acabam construindo os seus sistemas ali, toda a sua burocracia em cima desses sistemas como o da Microsoft e depois, no fim das contas, para trocar de servidor acaba ficando muito caro. Como é que você enxerga essa investida, Júnior, no longo prazo, essa investida na Microsoft? Como você enxerga também o risco de empresas brasileiras ficarem reféns aí desse possível oligopólio da nuvem? Esse é um ótimo assunto e você colocou super bem, né? Assim, o sul do mundo ele sempre foi colônia do norte e hoje, nos tempos modernos, a gente depende ainda do norte para diversas coisas. A internet, o GPS, a própria inteligência artificial que é desenvolvida nas empresas, principalmente do norte do mundo. E quando a gente vê esse assunto, o Microsoft investindo no sul global, significa que ela está fazendo algumas coisas interessantes. Primeiro, tentando controlar o avanço dos chineses, a influência chinesa nesse sul global, que inclui ali a América Latina, a África, países do Sudeste Asiático. Segundo, porque é nessa região do mundo que vai existir crescimento demográfico, onde a população vai crescer nas próximas décadas e vai ter mais gente para usar os algoritmos de inteligência artificial que, obviamente, vão se popularizar muito mais do que já estão populares hoje. Então, esse movimento é um movimento, sim, de manutenção de dependência do sul do mundo em relação à tecnologia que vem do norte, mas principalmente de proteção em relação ao avanço das tecnologias chinesas por essa região e uma tentativa de capturar esse novo mercado que vai surgir a partir desse crescimento demográfico que só acontece hoje no mundo nessa parte, nesse sul global, como está sendo bem colocado e foi bem colocado aqui por você. Ou seja, não é só um movimento econômico, é um movimento geopolítico, é um movimento de garantia de hegemonia para os próximos anos, numa região do mundo que será muito disputada em breve por quem quer crescer, por quem busca crescimento, né, dentro dos seus negócios, dentro da sua influência no mundo todo. E, Júnior, tá bom, vem essa grana toda para o sul global. Só que o sul global tem problemas básicos de infraestrutura. Então, eu te pergunto, é possível a gente ter uma economia movida à inteligência artificial nesse ambiente, nesses países em que a conectividade ainda é muito precária em muitas regiões? Eu acho que se a gente entender bem como funcionam esses investimentos, Gustavo, e se aproveitar desse momento, o sul do mundo ele pode ter um desenvolvimento mais acelerado. A gente criar as políticas de acesso, criar as políticas de incentivo e usar a tecnologia para gerar cada vez mais emprego, para diminuir a distância desses países para os países mais desenvolvidos, para acelerar o acesso a conhecimento, educação, é uma boa oportunidade para poder diminuir esse abismo que hoje existe. O grande desafio é se nós perdermos essa oportunidade, se a gente não fizer nada e deixar com que esse dinheiro, esse recurso, esses investimentos, eles se transformem em apenas benefício para quem coloca o dinheiro aqui e não para a população, para as pessoas que vivem nesses lugares. Aí o abismo entre nós e os países mais desenvolvidos serão ainda maiores. O sul do mundo ele tem uma vantagem competitiva interessante, porque aqui nós temos poucos eventos climáticos extremos, como se vê em outras regiões. Muitos desses países têm a água em abundância, têm energia limpa, coisas que são fundamentais para a instalação de data centers, para que esse grande poder computacional possa se desenvolver a um custo mais baixo, possibilitando o acesso a mais pessoas a essa tecnologia. Mas não adianta só o dinheiro chegar. As políticas locais precisam estar prontas para que esse dinheiro gere esse benefício social,
para aí sim, a partir disso, resolver todos esses problemas que você bem colocou e todos nós sabemos que existem, tanto aqui na América Latina, quanto na África, principalmente, e também no Sudeste Asiático, que compõem esse sul global, como você disse na abertura aqui da nossa conversa. Muito bem, uma questão importante da gente conversar é quais setores aqui da economia brasileira que mais podem surfar nesse investimento de 50 bilhões, cuja uma porcentagem deve vir aqui para o Brasil. Ô, Júnior, quais setores a gente pode ver crescendo na onda desses investimentos de inteligência artificial por aqui? Esse é um ótimo ponto. Assim, os principais setores hoje que consomem IA, que são demandantes de grande poder computacional, são os setores financeiro, né? Os bancos são grandes usuários de computação em nuvem, estão usando cada vez mais inteligência artificial para aprimorar os seus motores de crédito e análise de risco. A gente também pode ver muito avanço no varejo. Os grandes players de e-commerce também dependem de cada vez mais poder computacional para poder fazer a oferta de produto conectada com aquilo que o cliente quer, buscando sempre a hiperpersonalização. A gente está entrando numa era onde os agentes de comércio, os agentes de e-commerce vão nos guiar através dos sites, dos aplicativos para fazer compras. Então, varejo, finanças e saúde provavelmente serão os setores que podem mais se beneficiar disso. Na saúde, a gente vai conseguir enxergar possibilidades de levar atendimento de qualidade a regiões muito desassistidas. Por exemplo, em algum lugar onde a gente faz um exame qualquer e não tem um médico especialista para poder fazer aquela análise, para poder fazer uma visão sobre qual é aquele problema, a IA vai nos ajudar a resolver isso em tempo real, com poder computacional, com dados, com análises daquelas informações. Ou seja, esses três setores podem se beneficiar muito desse momentum da IA no sul global. Além, óbvio, da indústria, com a chegada dos robôs, né, que aí vai para uma camada de implicação da implicação. Mas quanto mais infraestrutura de tecnologia de IA nós tivermos disponíveis por aqui, mais possibilidade de aumentar a nossa competitividade nós temos. O grande desafio, como eu disse, é estarmos prontos para isso. Deixar um pouco do ceticismo de lado, deixar um pouco das velhas convicções e nos abrirmos para esse próximo ciclo que pode trazer muitas coisas positivas para todos nós. Muito bem, você comentou sobre o setor financeiro, aí eu já vou puxar aqui o gancho, porque nós tivemos o último balanço corporativo da Microsoft e apesar dos resultados, os lucros bilionários, a gente viu, na verdade, uma queda de mais de 10% das ações da Microsoft. Júnior, na sua opinião, essa foi uma correção realista, uma correção saudável, ou a gente está vendo aí o início de um ceticismo maior sobre justamente a promessa de inteligência artificial generativa, por exemplo? Gustavo, acho que tem algumas leituras importantes desse movimento específico da Microsoft. Vale lembrar que a Microsoft, lá atrás, ela venceu um pedaço dessa corrida da IA quando se aproximou da OpenAI, fez os investimentos. Ela se transformou em sinônimo de IA junto com a OpenAI e o ChatGPT, lá nos primeiros capítulos dessa nova história da IA. O grande desafio que veio depois é fazer com que as pessoas utilizem as ferramentas de IA. Então, foi fácil, vamos dizer, entre aspas, navegar na hype, né, no momento da emoção em relação à IA, mas depois disso vem o ceticismo, o pragmatismo. Todo mundo já entendeu que IA é importante, mas como é que a gente utiliza? A Microsoft tentou tangibilizar a IA através do Copilot, que está embarcado ali nos seus aplicativos, no Word, Excel, PowerPoint. O grande desafio é que as pessoas ainda não estão usando esses recursos dentro dos softwares da Microsoft com a profundidade que o mercado esperava. Então, a Microsoft tem receita, mas a taxa de uso ela ainda é muito mais baixa do que se esperava. Então, o mercado olha para frente e diz, poxa, tinha uma coisa legal aqui, mas eu não sei se isso se sustenta ao longo do tempo. Ainda não há indícios de que as pessoas estão convertendo a sensação de que a IA é tão boa em usabilidade do recurso de IA da Microsoft dentro do pacote Office. Esse foi um dos grandes problemas aí desse balanço que os analistas enxergaram como desafio que fez com que as ações caíssem. O outro lado é que sempre quando tem alguém perdendo, tem alguém ganhando. E o Google parece ser, nesse momento, aquele que está mais à frente nessa corrida, conseguiu, obviamente, capturar muito valor com os novos lançamentos do Gemini, conseguiu colocar a IA dentro dos seus serviços, como Gmail, como Google Docs, e fez com que isso fez com que as ações da companhia subissem muito. Então, por um lado, a Microsoft caiu muito, por outro lado, o Google caiu muito. Isso não quer dizer muita coisa em relação daqui para frente, quem vai vencer e quem vai perder. Mas são sinais, indícios
deste momento. Parece que o Google, neste momento, está melhor posicionado do que a Microsoft, porque os recursos de IA estão sendo usados pelos usuários. E na Microsoft existe um desafio maior de criar essa cultura do uso da ferramenta. Júnior, sempre muito bom conversar com você, sempre muito eloquente, trazendo as perspectivas e o histórico da inteligência artificial aqui com a gente. Claro, muito pano para manga ainda vai acontecer até o final do século. A gente conversa muito aqui ainda no CNN Money. Júnior Bonelli, CEO da Startse. Muito obrigado pelo seu tempo, meu caro. Obrigado, prazer. Prazer é meu.